Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 141, lidando com as emoções à luz da palavra de Deus. Estamos meditando nesse tempo a respeito das nossas emoções. Hoje o dia está nublado, nem sabemos o que vai acontecer no nosso dia. Parece que vai chover, o frio já está voltando, né? Passamos alguns dias de frio. Mas nós estamos aqui, vamos continuar então nos aquecendo com as verdades da palavra de Deus, né? Ouro refinado para nossas vidas e que podem trazer, como diz, né? A palavra é cura para os nossos ossos e também saúde para a nossa alma. Hoje nós vamos falar de um outro tipo de emoção. Muitos grandes homens, né, muitos homens grandes da palavra de Deus, da Bíblia, tiveram um sentimento chamado medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural falar do medo, né? É uma coisa que tem acontecido muito nesses últimos tempos e sempre acontece. Nós podemos então ter duas reações perante o medo. Uma é deixar que ele nos domine ou nos entregarmos então a Deus, né? Ou entregar os nossos medos a Deus, aprendendo a lidar com eles por meio da palavra de Deus. Nós vamos meditar então a respeito do medo. Salmo 34, versículo 4, Davi nos revela como ele venceu o medo. Ele diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. No Salmo 55, 4 e 5, ele já relata o que sentia quando ele estava com medo. Diz assim: meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, o temor e o tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então aqui nós temos o salmista Davi, revelando então quais são as sensações deste medo, né? Qual as reações que o medo trouxe ao seu coração. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, Davi encontrou a receita. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Todos nós conhecemos o medo, pois ele está presente no nosso dia a dia. O medo, ele na verdade é uma emoção inata e natural ao ser humano, entendida como um instinto primário, né, de proteção que garante a nossa sobrevivência física. Entretanto, nós não nascemos, né, com o medo de coisas que nós não conhecemos. Nossos medos, eles são aprendidos e quanto mais convivemos também com pessoas medrosas, mais medrosos nós ficamos. Ele pode ser um simples medo de inseto, de animais, de tempestade, de escuro. Esses medos, em geral, são aprendidos, né, na infância, construído em nossas vidas por outras pessoas. Mas há também um medo chamado contextual, e ele está sempre ligado a fatos anteriormente vivenciados por nós, como acidentes, como assaltos, como doenças, né, que chegam, desastres, violência urbana, como nós vemos hoje. Há outros medos também vinculados à nossa vida sentimental, como medo de decepções amorosas, lembranças, né, traumáticas do passado ou desilusões projetadas no presente e também no futuro. Muitos sofrem medos também associados a questões espirituais, pois não conhecem as verdades bíblicas, como o medo da morte,
o medo do inferno, de pessoas que já morreram, entre tantos outros. O medo, ele pode atingir vários níveis na vida de uma pessoa. Quando ele chega, então, no nível do pavor, da fobia, da síndrome do pânico, esses temores já se tornam, então, patológicos, e aí nós precisamos, então, de profissionais da área que ajudem a tratar, então, esses níveis de medo. Agora nós vamos olhando, então, o medo à luz da palavra de Deus, nós vamos ver quando foi que o medo apareceu, porque o homem, ele foi criado convivendo com os animais. Ele se relacionava, né, com as pessoas, com os animais, e vivenciavam todos os fenômenos naturais, né, da natureza, manhã, noite, luz, escuridão e outros. Adão e Eva não tinham medo dos insetos, daqueles grandes animais, não tinham medo de escuro, não tinham medo da vida e nem do futuro. A primeira vez que Adão e Eva sentiram medo foi logo após o pecado, logo após a desobediência, a rebeldia, quando erraram o alvo. Uma forma então do medo entrar no coração do homem também é pelo pecado. Gênesis 3, versículo 10, nos relata exatamente isso. Adão falando: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, então me escondi. O pecado trouxe o medo até este momento. Até este momento, antes deles pecarem, não havia remorso, não havia sentimento de culpa ligado à queda moral, física, ou qualquer erro, ou qualquer insegurança da vida sem Deus, não havia isso. O homem não temia também pela sua proteção e sobrevivência, mas foi o pecado com o homem passa então a ter medo e ficar sujeito a dores no corpo e também em sofrimentos na sua alma. O medo pode nos fazer também criar uma visão distorcida dos fatos. Nós temos o fato dos 12 espias que foram enviados, né, por Moisés para espiar a terra. Os 12 espias, 10 deles voltaram, espalharam um relatório totalmente negativo acerca da terra prometida. Nós temos esse texto lá em Números 13, 32 a 33. O medo era tão grande que eles passaram a inventar coisas que não existiam. Eles falaram de uma terra que devorava homens ou que engolia os homens. Os gigantes, as pessoas que moravam lá eram tão grandes que eles pareciam gafanhotos diante deles. A ordem de Deus em toda a palavra é a mesma. Na vida de grandes homens de Deus, nós tivemos então Caleb e Josué. Eles tiveram exatamente a visão correta. Não temam. Deus já nos deu essa terra. Eles tinham uma visão positiva a respeito daquela terra, diferente daqueles homens, daqueles 10 homens que estavam já dominados pelo homem. Já Caleb e Josué, eles tinham a visão, né, espiritual de um Deus poderoso que tinha dado aquela terra, e eles criam então na promessa. Não, Deus sempre nos diz na palavra de Deus, em vários, são muitos textos e contextos da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a mesma. Não temam, não tenham medo a despeito dos problemas, não tenham medo, continuem andando, crendo, trabalhando, estudando, esperando, perdoando, recomeçando, amando, avançando. Não tenha medo. Em todos esses contextos, vários homens ouviram esta palavra. Não tenham medo. Não alimente o medo. A
acalme-se. Acalmar-se não é uma atitude externa, mas é uma decisão interna de nós nos mantermos calmos em momentos difíceis, em momentos de aflição. Então, isso, acalmar-se, exige de nós um treinamento e faz parte também da nossa maturidade, saber lidar com as questões sem medo. Quando nós perdemos a calma, os nossos pensamentos se agitam, a nossa racionalização se perde, nós acabamos esquecendo de coisas importantes, agimos de forma desordenada, falamos o que não devemos e não focamos naquilo que é prioridade. Afaste o medo, busque manter a calma em momentos que trazem medo, em aflições. Respire fundo. Ore silenciosamente ao seu Deus que te diz: não temas. Fale aquilo que é necessário. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, Deus nos diz assim: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalme-se. Não tenham medo, porque hoje mesmo o Senhor trará o livramento. Esta é a nossa meditação de hoje. Amanhã nós vamos trazer mais uma parte sobre o medo, falando algo muito importante, né? A palavra de Deus, ela traz algo muito sério a respeito do medo, da fé e do amor. E nós vamos então amanhã trazer então esta segunda parte. Que Deus abençoe você. Acalme-se. Decida acalmar o seu coração e acreditar e ouvir aquela voz. Não temas, pois eu estou contigo até o fim. Que Deus abençoe você e até amanhã então com o nosso devocional Florescer.